Salmos capítulo 4, a partir do versículo 1. Versículo 1 diz assim: responde-me quando eu clamar, ó Deus da minha justiça. Na angústia me deste largueza. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Filho dos homens, até quando convertereis a minha glória em infâmia? Até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? Sabei que o Senhor preparou para si aquele que é piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo a Ele. Irai-vos e não pequeis. Consultai com o vosso coração em vosso leito e calai-vos. Oferecei sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Muitos dizem: quem nos mostrará o bem? Levanta, Senhor, sobre nós a luz do teu rosto. Puseste no meu coração mais alegria do que a deles no tempo em que se lhes multiplicam o trigo e o vinho. Em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Amém? Me parece que ontem, estava buscando ao Senhor uma palavra para trazer nesta manhã para vocês. E o Senhor me levou ao Salmo 4 e me deu um título: o coração angustiado. Então nós vamos falar sobre o coração angustiado. Mas antes, para entendermos esta passagem, o salmista, ele está pedindo e clamando ao Senhor que seja a justiça dele, porque se levantaram contra ele homens, pessoas que outrora fazia parte da fé, mas agora, por um espírito de engano, por um espírito de inveja, por um espírito de perturbação, estava menosprezando a vida do salmista. E ele disse: Senhor, eu clamo a ti, Deus da minha justiça. Quantos de nós não estamos sofrendo injustiça de alguma forma, seja dentro do lar, às vezes, seja no trabalho, seja na vizinhança, ou em algum momento sofremos a injustiça e com isso muitas vezes ficamos angustiados. Então ele clama ao Senhor e no seu clamor Deus responde a sua oração. E nós vamos trabalhar esta lição que o Senhor nos dá através do salmista. Então, ele está muito preocupado com as acusações falsas que se levantam contra ele. Ele diz assim no versículo 2: Filhos dos homens, até quando convertereis a minha glória em infâmia? Até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? Em outras palavras, ele está dizendo: até quando vocês ficarão manchando, maculando a minha honra, a minha reputação? Vocês estão vivendo da mentira. Então, nessa perspectiva e atmosfera de honra manchada, de pessoas se levantando contra ele, o seu coração está angustiado, porque no versículo 1 ele diz assim: na angústia me deste largueza, ou em outras traduções, se não me engano, a Nova Versão Internacional diz: na angústia me deste alívio. Amém? Todos nós, quando estamos angustiados, precisamos de quê? De alívio. O que é angústia? Angústia nada mais é do que um sentimento que está relacionado quando sofremos algum tipo de discriminação, ou quando estamos preocupados, ou mesmo quando algo nos perturba e nos incomoda. Quem sabe nesta manhã tem algo que está perturbando você,
Quem sabe nesta manhã ou esta semana, que foi de festa para toda a humanidade pela virada do ano, mas tem pessoas que estão aqui ou quem sabe nos ouvindo neste momento ou depois deste momento, que estão angustiadas, que estão com o sentimento de preocupação, de dor, por causa das preocupações ou por causa de alguma perturbação que veio sobre a sua vida. As causas, geralmente, da angústia se deriva pelo sentimento de frustração. Quem de nós já não passamos por alguma frustração, não é? Pelo sentimento de culpa, de fazermos algo que pensávamos que era correto, que seria bom para nós ou para a nossa família, e depois descobrimos que aquela situação, ela era uma situação que calculamos errado. Então, com isto, nós ficamos angustiados, preocupados. Como resolver? Também é um sentimento de insegurança ou de insatisfação. Quais são os sintomas, geralmente, de uma angústia profunda? Dor no peito, na garganta, uma sensação de aperto. Quem de nós já não sentimos isso? Ou quem sabe alguém entrou nesta manhã sentindo esta sensação de angústia? Também batimentos do coração rápido e descontrolados. Sensação de sufocamento, como se você não conseguisse respirar. Inquietação e desassossego constante. A pessoa não consegue dormir, ela não consegue descansar a sua mente, a sua alma, porque ela está constantemente perturbada por aquela situação. Dor de cabeça e pensamentos negativos. Então, estes sintomas identificam, de certa forma, a angústia. E que em determinados momentos nós passamos. A Bíblia chama isso de o dia mau. Quem sabe nesta manhã, você ou alguém que está nos assistindo está com o seu coração angustiado. Mas o Senhor me deu esta palavra para que de alguma forma você que está passando por isso ou venha passar por alguma situação, saiba lidar de maneira bem-sucedida para não deixar que situações piores aconteçam, porque a angústia pode trazer a depressão, a angústia pode trazer outras síndromes da alma, ou transtornos da alma, levando a pessoa muitas vezes ao psicólogo, ao psiquiatra e qualquer outra situação para socorro desta pessoa. Mas quando somos injustiçados, quando sofremos a injustiça, nasce em nós, flora em nós um sentimento de ira e de revolta. Nós ficamos irados e não estamos aceitando aquela situação. E a ira, ela é aceitável do ponto de vista espiritual, desde que não haja pecado. Quando nós ficamos irados, é uma reação de defesa do nosso emocional diante de alguma situação que achamos injusto, de uma situação que achamos que não é coerente com o meio relacional que nós vivemos. Então nós ficamos irados, indignados. A ira por si só, ela não é pecado. Mas se a ira for exagerada e for expandida por causa da injustiça sofrida, você então pode pecar, e o pecado traz separação de Deus. Nos Salmos que nós lemos, no versículo 4, diz assim: irai-vos e não pequeis. Então ele nos permite termos a ira, a indignação. Alguém, certa vez, quando eu era mais novo, lendo um livro, ele fez uma distinção da ira pecaminosa e da justa indignação. Porque algumas pessoas, quando olham para Jesus derrubando aquelas mesas ali dos
vendedores, dos cambiadores no templo, eles dizem que Jesus estava com uma ira pecaminosa, querendo justificar seus pecados. Mas existe a diferença de uma ira pecaminosa, ou seja, aquela ira que foi expandida por causa da injustiça sofrida, e a justa indignação. Se você é uma pessoa que anda corretamente, que faz suas coisas de forma correta e coerente, naturalmente que você vai ficar indignado quando é sofrido uma injustiça. Amém? A indignação é um mecanismo de defesa do seu emocional, para que você não fique desvairado, confuso e atordoado diante das situações adversas. No entanto, quando você sentir que está com esta justa indignação ou uma ira coerente à situação, você precisa seguir alguns passos. Mas antes de falarmos sobre isso, em Tiago capítulo 1, versículo 20, a Bíblia diz que a ira do homem, e aqui se referindo àquela ira que já passou do comum, da coerência, da indignação, mas a ira pecaminosa. Então ele está dizendo, a ira do homem não produz a justiça de Deus. Se você quer ser justificado por Deus, você pode até se irar, mas você não pode dar expansão ao pecado. Amém? Porque na expansão ao pecado, a justiça de Deus não se produz na sua vida. E você pode ainda ficar muito mais angustiado, porque a partir do momento que você não vê Deus se movendo a seu favor, você vai então entrar num processo de frustração exagerada. No entanto, para que Deus se manifeste, eu preciso conservar o espírito de esperança e de confiança em Deus. Amém? Mesmo diante da injustiça. E talvez você que está aqui ou você que está no seu lar, nos assistindo, fale assim, pastor, mas você não sabe o que eu tenho passado. Você não sabe a injustiça que eu sofro. Eu não sei. Mas o Senhor sabe de todas as coisas, e Ele estabeleceu na sua palavra que você precisa confiar nele nos momentos mais difíceis da sua vida. Amém? Ele é o teu socorro bem presente na hora da angústia. É o que está escrito. Então quem te socorre na hora da angústia é o Senhor. Ele é o teu socorro. Quando alguém está doente, precisa de socorro, começa muitas vezes por alguém que está próximo, familiares e amigos, e depois vai ao hospital e o socorro está ali, continuando a ajudar aquela pessoa. Então, na hora da angústia, na hora que você está sofrendo a injustiça, você deve clamar ao Senhor, pois Ele é o teu socorro. Amém? Antes de darmos uma resposta vingativa, devemos consultar o nosso coração em nosso momento de descanso. Você não pode consultar o seu coração quando você está atordoado, quando você está diante do conflito. É mais sábio você, no momento que você se deita, você consulte o seu coração. Olha o conselho no versículo 4 do salmista: consultai o vosso coração em vosso leito. Amém? Eu tenho um costume de consultar o meu coração sempre quando eu vou dormir e quando eu acordo, porque eu percebi que é o momento que você tem mais tranquilidade. Durante o dia você está correndo de um lado para outro, alguém está te chamando a atenção, alguma coisa, alguma fazer, alguma criança, e é mais difícil de você consultar o seu coração. Então quando você está no seu leito, você está no momento que se prepara para o descanso. Então consulte o seu coração naquele momento. Consulte a Ele e veja se ele está angustiado e as causas da angústia e como você buscar em Deus uma solução para esta situação. Amém? O terceiro passo diante da injustiça, segundo o salmista, é nos calarmos. Ora, temos o impulso,
a tendência de, diante da injustiça, querermos revidar. É assim muitas vezes no relacionamento entre casal, do marido com a esposa, da esposa com o esposo, do patrão com o empregado, do empregado com o patrão, de vizinho para vizinho, de filho para com pai, e pai para com filho. Quando estamos muitas vezes debatendo, discutindo, é porque nós estamos achando aquilo injusto. Sim ou não? Você não vai debater algo que você não acha injusto, você vai concordar se você acha que é justo. Mas a Bíblia diz que diante da injustiça é mais coerente que nos calemos. Por quê? Porque na medida que você devolve e toma vingança, ou de alguma forma tenta colocar uma posição que você considera justa para aquela situação, o conflito pode aumentar, e dentro deste aumento pode surgir um sentimento de indignação, de raiva e de mágoa, passando daí, segundo a Bíblia, para uma ira pecaminosa, e então não pode ser produzido a justiça de Deus naquela situação. Quando você toma a justiça que deveria ser de Deus para que você faça com as próprias mãos, você deixa que Deus, você evita Deus, você tira Deus da cena, e Ele não pode ser justiça na sua vida. Por isso que o salmista clamou: me responde, eu te clamo ao Senhor, Deus da minha justiça. Ele não estava revidando. Enquanto os inimigos se levantavam contra ele para difamá-lo, ele, como homem de Deus, mas a atitude dele era de clamar ao Deus de justiça. Glória seja dada ao nome de Jesus. Ele disse: na minha angústia me deste alívio. Ele confiou que no momento da angústia, Deus era quem dava alívio para ele. Como é possível você, diante da angústia, você sentir alívio? Quando você está clamando a Deus. Amém? No teu coração, você está sofrendo a injustiça e você está dizendo para o Senhor: Senhor, olha o que eu estou sofrendo, olha a injustiça que está sendo feita. Eu não vou revidar, eu vou ficar calado, Senhor. No entanto, eu estou confiando que Tu és a minha justiça. Enquanto a injustiça está ocorrendo, você está orando. Enquanto a injustiça está ocorrendo, você está clamando no teu coração. E quando você clama, Deus se move a teu favor. Porque se na ira do homem não produz a justiça de Deus, o contrário também é verdadeiro. Se você deixa que Deus trabalhe naquela situação a qual você deveria se levantar contra, irado, com raiva, Deus então trabalhará ao seu favor. Amém? Muito bem. Então, clamou a Deus por misericórdia em tempos de angústia. Na parte C do versículo 1 diz assim: tem misericórdia de mim. Glória a Deus. Todos nós somos carentes e necessitados de misericórdia. Por quê? O que é misericórdia? Misericórdia é um sentimento de pena, de compaixão que temos por outrem, ou que Deus tem por nós. Somos pequenos, falhos, somos fracos, somos pó. Pensamos muitas vezes que somos alguma coisa porque temos uma mansão, temos uma riqueza, temos algum status social, mas na hora que vem a tribulação, na hora que vem a doença, na hora que vem as adversidades da vida, percebemos que somos fracos. Sim ou não? Então, nós precisamos, na hora que estamos sofrendo a injustiça, clamarmos a misericórdia de Deus. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Em Hebreus capítulo 4, versículo 16, diz assim: assim aproximemo-nos do trono da graça. Isso fala de quê? De oração. Com toda a confiança. Você não pode se aproximar de Deus de qualquer maneira. Você precisa se aproximar dele com toda confiança. E encontramos graça
para que nos ajude no momento de necessidade. Graça quer dizer favor imerecido. Então, a palavra de Deus está dizendo: aproximemo-nos do Senhor com confiança, para que encontremos graça, favor, mesmo que não mereçamos, mas para que encontremos favor, amém? E assim em tempo de necessidade. Também Isaías capítulo 30, versículo 18, diz assim: contudo, o Senhor espera o momento de ser bondoso com vocês. Olha o que Deus está dizendo. Ele está esperando o momento de ser bondoso com você. Amém? Eu acredito que isso é um motivo de nós darmos uma salva de palmas. Deus está esperando o momento de ser bondoso com você. Ele está esperando. Como uma pessoa espera por outro, né? Ela fica pacientemente esperando aquele momento. Deus está esperando o momento de ser bondoso para com vocês. Talvez você na sua mente está dizendo: mas Senhor, está demorando, o Senhor não está me ouvindo, eu já estou quase desistindo. Mas existe uma situação que está fazendo com que Deus não trabalhe ainda a teu favor. Veja bem, porque o versículo diz assim: Ele ainda se levantará para mostrar-lhes compaixão, pois o Senhor é Deus de justiça. Como são felizes todos os que nele esperam. Amém? Então, mas por que parece que está demorando? Porque o Senhor está esperando o momento certo para te abençoar. Não desista. Ele disse: quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? O momento que ele achar correto, que ele vier com a resposta, como é que você estará naquele momento? Você estará aguardando a resposta, ou você já estará correndo para providenciar pelos teus próprios meios a situação ser resolvida? Então, se você quer que Deus trabalhe ao seu favor, entre no trono da graça confiando nele. Então, ainda ele diz assim, no Salmos 4 e 3: saibam que o Senhor escolheu o piedoso. O Senhor virá quando eu o invocar. O que quer dizer o piedoso? Piedoso faz referência à pessoa que tem devoção a Deus, que vive adorando a Deus, que se submete à vontade de Deus, que reconhece Deus como seu Salvador e Senhor. A todos os momentos, em qualquer situação, está diante dele. Então a Bíblia diz o quê? Saibam que Deus escolheu o piedoso, e o Senhor ouvirá quando eu clamar a Ele. O salmista está dizendo: olha, vocês que estão se levantando contra mim, que estão maculando a minha imagem, a minha honra, saibam que Deus me ouve, pois eu sou piedoso, eu estou na presença dEle. E quando Ele se levantar, vocês vão perceber o quanto Ele é poderoso. Amém? Então Ele ouve quando eu clamar. O salmista então conclui. Em quarto lugar, não entregamos nossa angústia. Quando não entregamos nossa angústia para Deus, abre-se uma porta para a mágoa. Quando estamos angustiados diante de uma injustiça sofrida e não entregamos esta injustiça a Deus, não confiamos na justiça de Deus, não oramos, não clamamos, não pedimos a sua misericórdia, não pedimos a sua compaixão, mas avançamos para resolver da nossa forma, então a justiça de Deus não pode ser produzida em nós, como nós lemos em Tiago. E isso abre-se uma porta para a mágoa. Abre-se uma porta para que o inimigo possa aumentar, potencializar dentro de você a ira, expandindo-a, fazendo crescer e se tornando em uma mágoa profunda que pode te levar a vários sintomas de doenças, de enfermidades, tanto emocionais como físicas. Então,
Colossenses capítulo 3, versículo 13, diz assim: suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoe como o Senhor lhe perdoou. Amém? O antídoto para que você não deixe que a ira se expanda e para que resolva a situação entre você e aquela pessoa, é que você primeiro clame a Deus. Confie no Deus de justiça. Amém? Em segundo lugar, quando você for dormir, consulte o seu coração. Porque lá em Efésios diz: não deixe-se pôr o sol sobre a vossa ira. Ou seja, não deixe passar para o outro dia esta ira, mesmo que você a tenha. Então consulte o seu coração e procure ver se o seu coração não está maculado, corrompido diante de Deus. Amém? E aí, quando você consultar o seu coração, você vai entender se você está dentro desta posição que o salmista nos ensina. E então você perdoa. E você vai buscar a solução da forma mais adequada que o Senhor te orientar. Amém? Perdoar significa largar o desejo de retribuir, de vingança. Você não está dizendo que não aconteceu o problema, ou seja, não é que não tem o problema, mas você decide não guardar rancor, dor contra esta pessoa, porque o perdão liberta você do ressentimento. Amém? Em quinto lugar, momentos de angústia. O salmista nos exorta a oferecermos sacrifícios de justiça ao Senhor e confiar nele. Então, nos momentos que nós estamos angustiados, o Senhor nos ensina a oferecer sacrifícios de justiça. O que é sacrifícios de justiça? Primeiro, sacrificar já está dizendo fazer algo que para você é difícil. Fazer algo que de repente você não gostaria de fazer. Você vai fazer porque você confia em Deus. Amém? Em segundo lugar, de justiça. Quando nós pensamos em justiça, nós não podemos pensar na nossa justiça. Porque a Bíblia diz lá em Isaías que a nossa justiça é como um trapo de imundícia, é como um pano sujo. E que justiça o salmista se refere? A justiça de Deus. Amém? E no Velho Testamento não havia uma compreensão exata do que era a justiça de Deus. Mas no Novo Testamento, Paulo revela que a justiça de Deus é uma pessoa, é Jesus Cristo. Amém? Sacrifício de justiça é você fazer o que Jesus faz. Amém? Porque Jesus é a justiça de Deus. E a justiça de Deus não é um conjunto de normas e procedimentos, mas a justiça de Deus é uma pessoa que nos deu exemplo. Amém? Então, quando você olha para Jesus, o autor e consumador da tua fé, diante da injustiça que você está sofrendo, você vai buscar nele o comportamento para que você também se comporte. Glória seja dada ao nome de Jesus. E então, desta forma, quando Deus olha para a tua injustiça e vê você clamando a justiça de Deus e se assemelhando à justiça de Deus, que é Jesus, então isso produz uma resposta do Senhor para a tua vida. Amém? Mas se você se comporta como qualquer pessoa do mundo, diante da injustiça, então Deus não pode produzir a justiça dele na sua vida. E aí os agravos e as situações serão de uma forma muito grave e de consequências para você. Muito bem. Ao fazermos isso, o que? Buscarmos a justiça de Deus, devemos esperar a resposta que vem dele, as quais são, como o salmista citou, no versículo 6, a luz que vem do rosto do Senhor. Amém? Coloca o versículo 6 para mim, por favor.
Salmos 4, versículo 6. Muitos dizem: quem nos mostrará o bem? Senhor, exalta sobre nós a luz do teu rosto. Falem assim comigo: a luz do rosto do Senhor é a resposta das minhas orações. Aleluia! Nós temos algo poderoso aqui. Nós temos algo poderoso. A luz do rosto do Senhor é a resposta das nossas orações. Quando você ora, a luz do Senhor resplandece do seu rosto, e ela vem de encontro a você como uma resposta às tuas orações. Amém? Faze, ó Senhor, resplandecer sobre nós a luz do teu rosto. Aleluias! A sua resposta à nossa oração trará novamente alegria ao nosso coração. Versículo 7, por favor. A resposta às nossas orações, que é a luz do Senhor sobre nós, trará alegria ao nosso coração. Puseste alegria no meu coração, mais do que no tempo em que se multiplicaram o trigo e o vinho. O que é que o salmista está nos dizendo? Que a alegria que tem, que nasce no coração dele devido à resposta de Deus, é mais poderosa essa alegria do que a alegria daqueles que estão difamando ele e que são poderosos e que quando eles estão bem financeiramente, que se alegram, né? Porque quem não se alegra na vida financeira? Imagine que você ganhe hoje aí uns 10 milhões de reais, né? Que alegria você vai ter. Mas o salmista está dizendo: a resposta do Senhor é maior e me traz mais alegria do que quando vocês têm multiplicado o trigo e o vinho em vossas casas. Amém? Que tipo de alegria é essa? É uma alegria que vem do alto. É uma alegria que vem do sobrenatural. Que nada neste mundo, seja financeiro ou material, pode superar esta alegria. Então lembre-se bem, você que está angustiado, você que está presente ou você que está nos assistindo por esta live, lembre-se que no momento da angústia, o remédio é clamar ao Senhor e confiar num Deus de justiça. Faze-me justiça, Senhor. E ainda, o nosso sono não será mais perturbado por pensamentos angustiantes. Você não pode perder o seu sono. Por diversas vezes na minha vida cristã, muitas vezes fui atacado em meu sono e eu não conseguia dormir. Mas todas as vezes eu orei e repreendi, porque a Bíblia diz que em paz me deitarei e dormirei, porque o Senhor me faz habitar em segurança. Se você nesta manhã, você não consegue dormir, precisa de remédios, está atribulado, está angustiado, esta é uma manhã de libertação para a tua vida. Porque a vontade de Deus, a resposta do Senhor, a luz que resplandece do seu rosto, como resposta a você, é que em paz você se deite e durma, porque Ele te dá segurança. Amém? Seremos cercados pela segurança do Senhor e por isso não ficaremos mais abalados. Então, por que podemos dormir em paz? Porque estamos cercados pela segurança do Senhor. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor: Tu és o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e em Ti eu confiarei. Amém? Então é desta forma que nós andamos, diante da injustiça, diante da situação sofrida, adversa. Quando o nosso coração está angustiado, nós precisamos olhar para Jesus, clamarmos a Ele: Senhor, ouve a minha oração, Tu és o meu Deus, o Deus de justiça, a Ti eu clamo, Senhor. E aqueles que se levantam contra você vão cair envergonhados.
E a alegria, a resposta que vem do Senhor, a luz que resplandece do rosto do Senhor, é a resposta das tuas orações. E a alegria que você vai sentir é tão intensa, que nenhum dinheiro deste mundo pode fazer com que você tenha tamanha alegria. Amém, amados? Eu quero que você, por favor, fique de pé. Glória a Deus.